E aí, povo do segundo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de História da Arte de hoje, nós iremos falar sobre as impressões e sensações visuais, o impressionismo, tá? Esse conteúdo encontra-se no livro de vocês, no capítulo 5, que fica nas páginas 44 a 49. Quem não tiver com o material em mãos, dá uma pausa, pega o material e retorna para assistir, tá? Então, pessoal, quando a gente fala do impressionismo, né, foi um movimento que se manifestou nas artes plásticas lá na França por volta do século XIX. Esses impressionistas, eles rejeitavam as convenções que eram colocadas pelas academias de arte, ou seja, os impressionistas, eles queriam captar a luminosidade e a cor e as sombras que haviam nas paisagens. Por isso eles pintavam em diferentes horários do dia. Como a gente observa aqui, gente, nessa obra, O Nascer do Sol, de Claude Monet, a gente vê que essa obra ela traz uma claridade, ela traz uma escuridão, que isso prova que esses artistas pintavam em diferentes horários do dia, tá? E o termo impressionista, ele foi derivado nesse período, tá? Pelos críticos que diziam que essas obras, elas eram inacabadas, tá? É por isso que é chamado o nome de impressão. Eles têm uma impressão daquilo que eles veem, porém eles não verem nada com nitidez. Quando a gente faz essa comparação aqui dessas duas obras aqui, ó, O Nascer do Sol de Claude Monet com essa outra obra aqui, a gente já vê uma obra que é totalmente diferente uma da outra. Na obra O Nascer do Sol, a gente vê um barco que é colocado, mas ele não tem nitidez daquilo que vem a ser realmente um barco. Nós já temos uma pintura que traz tons claros e escuros e pinceladas que não estão nítidas, diferente dessa outra obra aqui, que não é uma obra impressionista, mas nós vemos que ela tem uma claridade que mostra que foi pintada sobre a luz do dia. Nós temos um barco onde a gente vê com nitidez que realmente é um barco diferente do nascer do sol, tá? Então, esses autores, eles eram considerados impressionistas por isso, porque os críticos diziam que essas obras eram inacabadas, por isso o nome impressionismo foi aceito nessa época, conhecido como a arte da impressão. Se destacou nessa época Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Ronier e entre outros, mas só que esses foram os principais expoentes da arte do período do impressionismo. Esses artistas, gente, eles tinham como principal objetivo tentar trazer as mesmas cores da natureza para suas obras. Ou seja, como já é do nosso conhecimento, a gente sabe que as cores da natureza elas mudam durante o dia, né? Tem horas que elas estão mais claras, horas mais escuras, então eles queriam trazer essa mesma impressão para as suas pinturas. Então, por isso que eles preferiam pintarem ao ar livre, tá? Eles não pretendiam usar nenhum tipo de modelo, ou seja, eles pintavam as paisagens, pintavam também pessoas e eles aderiam sombras e claridade da mesma forma que eles viam isso se manifestar na natureza. Então, eles tinham uma preferência por utilizarem as cores puras, ou seja, eles não misturavam as tintas para darem outras tonalidades. É por isso que quando a gente vê essa obra aqui de Nascer do Sol, de Claude Monet, a gente já vê o que aqui, né? Que é uma obra totalmente que não tem nitidez, a tonalidade das tintas a gente vê que é realmente uma cor pura, não há uma mistura para se tornar outro tipo de tinta, tá? Outro tipo de cor. E no Brasil, alguns pintores que se destacaram com esse estilo foram Eliseu Visconti, Almeida Júnior, Timóteo da Costa, Henrique Cavaleiro, Vicente do Rego Monteiro e Alfredo Andersen. E aqui eu trouxe duas obras aqui. Essa primeira aqui, ela
trata-se de uma obra de Almeida Júnior, onde ele fala do caipira cortando fumo. A gente já vê aqui, olha, que é uma obra totalmente parecida, né, com as obras dos autores impressionistas, porque ele não traz uma nitidez, ele traz as cores claras e escuras com cores puras, né? E essa outra obra aqui que nós temos de Alfred Andersen, tá? Ela traz também essa característica impressionista, como a não nitidez, as pinceladas, a gente vê que já são pinceladas bastante rígidas, né? Não são pinceladas finas como outras obras modernas trazem, tá? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido esse período do impressionismo, da arte impressionista, tá? Se vocês tiverem dúvidas, anotem as dúvidas de vocês e nós iremos eu irei respondê-las para vocês na nossa videoconferência na segunda-feira. E vocês irão fazer como atividade o praticando da página 50 e 51, tá? Respondam essas questões. Se tiver dúvidas, professor, não consegui resolver a questão, anota a dúvida e pergunta na nossa videoconferência de segunda-feira, tá, gente? Então, tchau e até o nosso próximo encontro.